Até parece. Então, a gente vai começar o capítulo 21, que tem um título bem sugestivo, né? As Batalhas Difíceis. Que acho que vai ter muito a ver com a gente, né? Alguém gostaria de ler? Posso, né? Então, a Sânia vai ler. Pode começar? As batalhas difíceis. As nossas conversações, após memorável reunião, abordaram o tema da mistificação dos espíritos infelizes. Tomado de surpresa ante o desmascaramento do perverso visitante, indagamos ao lúcido diretor do nosso trabalho. Como se atrevem esses companheiros a tentar expediente de tal porte em um encontro de alta magnitude, conforme aquele do qual tivemos a felicidade de participar? Só para relembrar, esse episódio que ele está se referindo é o capítulo anterior, em que aquele grupo, né, de rabinos judeus, né, se transformaram, na verdade, espíritos muito desequilibrados, que se utilizavam de formas até animalescas, mas eles se transfiguraram em rabinos judeus para tentar desestabilizar o trabalho. Só um adendo para a gente relembrar do que ele está falando. Nosso benfeitor amigo, sempre aguardando as nossas indagações, solícito esclareceu. A ignorância é a inspiradora da astúcia, desculpa, da astúcia, que procura escamotear-se, assumindo equívocos lamentáveis. Pretendendo criar-se embaraços, o rabino Eliakim preparou a farsa. Cuidou ele próprio de produzir, por ideoplastia, o disfarce do seu assédio, utilizando-se da hipótese e da autofixação mental do paciente, criando sua imagem e deixando-se amoldar a mesma. Com esse recurso, o seu embaixador foi preparado para o cometimento, unindo a arrogância peculiar aos infelizes a hipocrisia, a que se encontra acostumado, na furna onde se refugia. Demorando-se na incorporação mediúnica, as energias saudáveis do médium contribuíram para a diluição do disfarce, ao tempo em que a irradiação de que era tomado, a irritação de que era tomado, restituía-lhe a condição normal de desvairado, vitimado pelo fenômeno de licantropia, a que adaptou ao longo dos séculos, tornando-se a sua transitória realidade. É natural que dessemos conta da ocorrência desde os primeiros momentos, em razão da emanação vibratória que ele se exteriorizava, assim como da sua débil argumentação. Encontramos-nos nessas atividades quase sempre em campo minado, sendo necessária a vigilância em favor da compaixão e da verdade. Desse modo, insistimos no seu ponto nevrálgico, isto é, naquilo que mais o irritava, que era o nome de Jesus Cristo, produzindo-lhe desgaste emocional e desajuste, conforme aconteceu. Nunca devemos olvidar que os mensageiros do mal e aqueles que mal se comportam, que para eles tudo é válido, desde que corresponda aos anseios de seus objetivos. Não consideram os métodos dignos, porquanto transitam pelo estreito caminho da sandice, capazes, portanto, de decidir entre o que se constitui ético e aquilo que não é. Em razão do
do acontecimento, voltamos a indagar. O labor deverá continuar oportunamente nas furnas da intimidade do planeta, onde se resguarda e mantém o seu triste império de loucura. Sem apresentar indisposição, sempre preparado para educar e instruir, o amigo respondeu generoso, considerando. Só um lembrete aqui, né? Então, mesmo os espíritos ali da equipe, né? A gente lembra que no capítulo teve aquele embate, mas assim, não teve uma resolução das coisas, né? Os espíritos foram ali para ser auxiliados, se revoltaram e se retiraram, né? Quase que a revelia, né? Claro que isso não acontece, porque tudo é programado para a espiritualidade maior. Então, veja que os espíritos que formam a equipe, eles têm, às vezes, as mesmas dúvidas que nós. Então, qual é a pergunta que ele faz? Mas e aí? Eles foram embora, a gente vai continuar? Trazer ele aqui não deu certo. A gente vai lá nas furnas onde eles estão para tentar ajudar, né? Quer dizer, é uma dúvida totalmente cabível para qualquer um de nós, que a gente teria se a gente participasse disso como encarnado ou desencarnado. Mas e aí? Eu estou vendo aqui, não estou percebendo que a gente tem ajudado tanto assim. O que a gente faz agora? A gente vai continuar? Se trazê-los aqui não adiantou, a gente vai lá? Quer dizer, para ver que a espiritualidade, a gente, encarnado, está todo mundo assim, evoluindo no mesmo ritmo. Vai todo mundo caminhando e pensando as mesmas coisas, tendo as mesmas dúvidas. Então, às vezes, a gente tem esse hábito de achar porque está no mundo espiritual, não, só porque já está lá é muito evoluído. Às vezes, não, ele é igualzinho, tem exatamente as mesmas dúvidas que a gente tem aqui. E a gente ainda está aqui com todo o peso da carne, né? Com todo o esquecimento, tudo. E lá, embora a gente tenha uma visão mais ampla, né, uma percepção maior, também tem coisas que são colocadas sob um véu para que não atrapalhe o nosso processo como um todo, mesmo quando a gente transita com mais liberdade no mundo espiritual. Sem apresentar indisposição, sempre preparado para educar e instruir, o amigo respondeu generoso. Considerando-se a robustez do império das sombras e desaires, não nos será fácil e prudente, por enquanto, uma incursão ao seu reduto. Recordemo-nos que, desde o fim do século XV, que o sofrido amigo vem trabalhando com outros réprobos para esforçar-se daqueles que o magoam, transferindo a responsabilidade para o mártir da Galileia. Trata-se, sem dúvida, de um verdadeiro Estado, com todos os mecanismos de sustentação de sua política de ódio, com organização administrativa, numa comunidade construída por centenas de milhares de desditosos, alguns ali refugiados por vontade própria, outros arrebatados compulsoriamente, onde são submetidos à aflição inomináveis, qual ocorre nas culturas bárbaras, sob o comando de déspotas insensíveis. Não nos cumpre violentar os códigos do amor, pois a nossa vontade ainda é imbuída das melhores intenções. Não está acima das soberanas leis de justiça e de misericórdia, das quais ninguém foge. Devemos aguardar o transcorrer dos dias, a fim de avaliarmos o efeito de nossos primeiros contatos diretos com o mandatário da comunidade, conforme ocorreu através de seu símile desnorteado. Recordemo-nos que essa luta pode ser considerada de relevante importância, tendo em vista a revolução moral que se opera no planeta, neste momento em que nos encontramos em plena transição de um para outro tempo. Os irmãos irão
recrudescer as agressões aos servidores do mestre, assim como contra a sociedade em geral, pensando em alcançar as vitórias da insensatez e do horror, gerando distúrbios psíquicos e emocionais, estimulando as tendências inferiores das criaturas humanas. Esperam a resposta em forma de desalinho moral, sempre crescente, culminando na violência doméstica, urbana, nacional e mesmo internacional, por meio das guerras calamitosas em que se comprazem. Olvidam que o progresso é inevitável e que o mal tem efêmera duração. Na alucinação que os tomam, perdem a faculdade de raciocinar com discernimento, nada mais vendo além de suas construções desafiadoras e suas lutas sem quartel, arrebanhando sempre novos adeptos, como vítimas ou solidários. Nosso objetivo é diminuir os efeitos de tão rude comportamento no organismo social, libertando das malhas obsessivas aqueles que nelas tombaram por insensatez e leviandade, diminuindo dessa maneira os males que têm lugar na sociedade contemporânea. A solução final está nas mãos do comandante da barca terrestre, nosso mestre e senhor. Não havia lugar para novas interrogações, desde que outros deveres o requisitavam. Permanecemos em nosso centro de atividades e, enquanto não éramos convocados para novos cometimentos, reunimos-nos Lopes Neto, Ivon, outros amigos e nós, resolvendo visitar algumas instituições dedicadas ao bem. Algumas públicas, governamentais, outras pertencentes a organizações não governamentais, a fim de aprendermos com os companheiros dedicados às lições do bem servir. Elegemos, inicialmente, um hospital público de emergência, e não podemos ocultar o confrangimento que nos tomou conta ao observarmos o volume de enfermos e sofredores, assim como indiferença com que eram tratados. A sala estava repleta, assim como o corredor mal cuidado, onde predominavam o descaso para com a vida humana e a agressividade de alguns funcionários remunerados para bem servir. Desconsiderados nos seus direitos de apoio e de atendimento, os pacientes rebolcavam-se nas dores mais diversas, lutando por uma vaga para chegar ao médico, normalmente indisposto, talvez pelo cansaço ou pela saturação, demonstrando a falta de ética e de compaixão para com o próximo. Certamente, não se poderia atender a todos de uma só vez. Nada obstante, seria possíveis a gentileza, a paciência e a misericórdia para com os aflitos. O intercurso entre encarnados e desencarnados era assustador. A maioria dos pacientes apresentavam dolorosos quadros de perturbação espiritual, em variados graus de profundidade, desde as obsessões simples às subjugações e vampirizações pertinazes. Chamou-nos a atenção um senhor de 60 anos aproximadamente, que se encontrava numa cadeira de rodas, no corredor estreito, banhado de auge de suor, com graves problemas cardiológicos, cuja esposa suplicava por atendimento de emergência. A funcionária, mal disposta, acusava o médico de ainda não haver chegado, não vendo outra, senão a alternativa de procurar socorro em outro nasocômio. Aprofundando a observação, constatamos que, ao lado do cardiopatia que se refletia em todo o aspecto do enfermo, um espírito feroz houvera-lhe atado correntes metálicas, que lhe apertavam o tórax, enquanto tentava asfixiá-lo. O olhar do vingador buscava
hipnotizar o paciente, sugerindo que mentalmente o suicídio como solução. O senhor estonteirava, sem forças para reagir, com a mente totalmente desvairada. Repentinamente sofreu um vagado e estabeleceu-se o pânico, antes a gritaria de que alguém estaria morrendo sem assistência. Um enfermeiro que caminhava pelo estreito espaço correu em seu auxílio, massageando-lhe o tórax na área cardíaca, enquanto seu inimigo, desencarnado, com as faces patibular, exultava de contentamento. Em agonia, a senhora que o conduzia pôs-se a suplicar o auxílio divino. E não tivemos outro comportamento, senão o de nos aproximarmos. E enquanto Lopes Neto elevava o pensamento em comovida oração intercessória, Ivon Costa dispôs-se a aplicar a bioenergia, a princípio em movimentos de libertação dos fluidos movíficos que o asfixiavam, para logo depois transmitir-lhe vitalidade. Pode falar. Fazer só uma parte nesse pedaço aqui que eu acho interessante, né? Para quem não está acostumado ou não tem nenhuma vivência, né, nessas relações de espiritualidade, pode parecer que esses espíritos têm a capacidade, né, de matar, de fato, né, de assassinar uma pessoa encarnada, né? E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque... Peraí, deixa eu parar assim. Porque você lendo assim friamente, parece isso mesmo, né? Que aquele espírito tem a capacidade de causar aquele mal na pessoa. E, na verdade, não é propriamente esse espírito desajustado, num momento de desequilíbrio, né, movido por sentimentos, emoções mais desequilibradas, que promove isso tudo no encarnado. É o desequilíbrio do próprio encarnado. É o relacionamento que ele tem. Oi? É o relacionamento que ele tem com aquelas energias e que fazem ele reverberar naquele desequilíbrio. E a gente sabe que o desequilíbrio, ele tende, conforme aumentando, e provocando esse desajuste até atingir o próprio corpo físico. Então, ele tem esse espírito, né, que está ali tentando desequilibrá-lo, ele tem parte no processo, mas ele não é ele que causa o desequilíbrio desse nosso irmão aqui que foi alvejado por tanta negatividade. É o próprio espírito que não consegue lidar com aquelas energias, com a reverberação, com a sintonia que aquilo cria, que vai causando um desequilíbrio nele e vai desarmonizando ele em relação ao próprio universo. E isso começa a se apresentar nele com desequilíbrios crescentes até que isso vai evoluindo para a doença física. E esse desequilíbrio físico também vai se deteriorando e aumentando, podendo levar a um momento de grave desequilíbrio físico, né? Então, isso a gente ter sempre em mente, que não é só a ação de um espírito que quer nos prejudicar ou quer nos envolver em energias negativas que pode causar. Na verdade, ele faz com que a gente se lembre dos momentos do nosso desequilíbrio, que nós nos liguemos aos nossos bolsões kármicos. E a gente, não sabendo lidar com essas relações, provavelmente do passado, a gente se desequilibra e daí a gente vai criando uma bola de neve.
Alguém mais quer falar? Eu vou continuar. Está parado aí mesmo? O Senhor estertorava sem forças para reagir, com a mente totalmente desvairada. Repetidamente sofrer. Não, está mais. Não está marcado, não. Embaixo, saindo lentamente. Mais embaixo. É aqui. Saindo lentamente do desequilíbrio, banhado em suor. É isso. Perdi. Com a expressão de horror estampada na face, o doente foi levado rapidamente à unidade de terapia intensiva, enquanto a balbúrdia permanecia entre os demais enfermos. Acompanhamos-no e notamos que o perverso vingador havia perdido momentaneamente o poder exercido sobre a vida, em razão da energia benéfica do nosso companheiro espiritual. Mantinha-se, no entanto, vigilante, aguardando, quando nos acercamos e tentamos um contato mental com o mesmo, que logo disparou o verbo, agindo em queixas amargas. Por incrível que pareça, arengou quase insano. Trata-se de meu filho único, se assim posso chamar. Homem portador de pequenos haveres, que eu era, porém, vitimado pela asma desde a infância, há cerca de 30 anos, numa das minhas crises mais terríveis, desejando apoderar-se dos meus bens, apoderar-se dos bens que me pertenciam durante uma inesquecível crise de dispneia, o infame asfixiou-me com um travesseiro de plumas. Após o ato hediondo, que ninguém viu, voltou-me o corpo para a posição de quem se sufocara durante o sono. Não houve nenhuma suspeita, por ser conhecida a minha velha problemática. Eu não podia acreditar, enlouquecido que fiquei, com o terrível quadro que se apresentava no dia seguinte. Durante o enterro do meu corpo, enquanto eu vociferava infeliz, ele fingia chorar, lamentando a morte de seu genitor querido. Jurei vingar-me do miserável, o que venho fazendo com critério nos últimos 5 anos, quando lhe surgiu o problema do coração, talvez causado pelo remorso e pela perversidade. É interessante essa parte aqui, falando a respeito do que foi dito por Silvia. Provavelmente o ato desse filho pode ter levado a um desequilíbrio que favorece a aproximação de seres que ainda estão em desequilíbrio, né, como esse pai. História muito, muito interessante. Vamos continuar. Não lhe dei tranquilidade até vê-lo aqui, ao meu lado, quando iremos ajustar as contas. Ajustar contas. O amigo Yvon, sensibilizado com o drama do desencarnado, tentou um diálogo, para o qual o mesmo não estava interessado, permanecendo-lhe ao lado, como uma serpente que hipnotiza a vítima para o bote certeiro. Quando os servidores da saúde compreenderam o grave compromisso assumido com o seu próximo doente, despertado para a realidade espiritual, e se... Peraí que eu estou totalmente perdida aqui. Quando os servidores da saúde compreenderem o grave compromisso assumido para com seu próximo doente, despertando para a realidade espiritual e se permitirem vincular a oração, a caridade, a inspiração, com certeza os hospitais se transformarão também em templos de misericórdia e de saúde integral. Pode falar. Pode falar. Essa descrição dele, né, dessa parte do livro, né, para eu que sou da área de saúde, vivenciei isso durante
toda a minha carreira, né, como profissional no serviço público até, é uma descrição infeliz, mas exata do que a gente vivencia, principalmente no serviço público de saúde. Que parece assim uma fantasia, mas é exatamente isso. As pessoas extremamente carentes, extremamente necessitadas, e a grande maioria dos trabalhadores que estão ali para servi-las, né, com má vontade, sem saco, sem querer dar atenção, querendo que se livrar de todo mundo. E quando ele diz aqui que espera, né, que isso se modifique, né, que os hospitais se transformarão em templos de misericórdia e de saúde integral, e isso me lembra muito, assim, não o lugar físico do hospital, não os médicos constituídos pela formação acadêmica, mas nós, o que a gente faz se reunindo é, de certa forma, sermos, na medida do possível, médicos desses nossos irmãos com necessidades variadas. E acho que é essa mentalidade que a gente vem tentando criar, aprimorar, fortalecer, que vai aos poucos ir contaminando esses ditos profissionais da saúde para que, espero que não tanto tempo distante assim, os hospitais realmente se transformem em templos de misericórdia e de saúde integral. E nós aqui, no meu caso eu sou médico, mas nós aqui, como não somos médicos, já entendemos isso, estamos tentando praticar isso. E a cada dia a gente consegue aumentar a nossa esfera de influência 1 milímetrozinho. E assim a gente vai crescendo para atingir essa beleza de um tempo onde todo mundo seja tratado com o mesmo amor, com a mesma seriedade, com o mesmo respeito, com a mesma dignidade. Amém, Silvio. E o mundo maior te ouça.